Casos clínicos do DSM-5. Caso 1.1. Ashley, de 17 anos, foi encaminhada para uma reavaliação diagnóstica após ter recebido vários diagnósticos de autismo e retardo mental durante quase toda a sua vida. Recentemente, descobriu-se que ela apresenta síndrome de Kleefstra e a família gostaria de reconfirmar os primeiros diagnósticos e avaliar o risco genético para os futuros filhos de suas irmãs mais velhas. Na época da reavaliação, Ashley frequentava uma escola com um enfoque em habilidades funcionais. Ela conseguia se vestir sozinha, mas era incapaz de tomar banho sem assistência ou de ficar em casa desacompanhada. Ela conseguia decodificar, exemplo, ler palavras e soletrar em nível de terceira série, mas compreendia pouco do que lia. Mudanças em seu horário e expectativas funcionais elevadas geralmente a deixavam irritada. Quando perturbada, Ashley frequentemente feria a si mesma, mordia o punho, por exemplo, e feria outras pessoas, dava beliscões ou puxava os cabelos. Em testes formais realizados na época da reavaliação, Ashley apresentava um QI não verbal de 39 e um QI verbal de 23, com um QI total de 31. Seus scores de adaptação eram ligeiramente maiores, com um total geral de 42, sendo 100 a média. Conforme a história, Ashley foi atendida pela primeira vez aos 9 meses de idade, depois que os pais perceberam atrasos significativos na função motora. Ela caminhou aos 20 meses e aprendeu a ir ao banheiro aos 5 anos. Falou sua primeira palavra aos 6 anos de idade. Recebeu um diagnóstico de atraso do desenvolvimento aos 3 anos e de autismo, obesidade e encefalopatia estática aos 4 anos. Uma das primeiras avaliações identificou possíveis dismorfologia facial. Testes genéticos na época não acrescentaram dados relevantes. Seus pais informaram que Ashley sabia centenas de palavras individuais e várias frases simples. Ela sempre teve interesse por placas de carro e passava horas desenhando-as. Suas habilidades mais desenvolvidas eram a memória. Ela conseguia desenhar representações precisas de placas de carros de estados diferentes. Ashley sempre foi muito ligada a seus pais e irmãs, e embora fosse afetuosa com bebês, demonstrava pouco interesse em outros adolescentes. Sua história familiar era pertinente. O pai tinha dislexia, um tio paterno epilepsia e um primo por parte de mãe possivelmente apresentava síndrome de Asperger. Suas irmãs estavam na faculdade e eram bem-sucedidas. O exame de Ashley revelou uma jovem acima do peso, com contato visual inconsistente, que frequentemente espiava com o canto dos olhos. Tinha um lindo sorriso e às vezes ria para si mesma, mas na maior parte do tempo suas expressões faciais eram reduzidas. Ela não iniciava a atenção compartilhada, tentando olhar nos olhos. Frequentemente ignorava o que os outros lhe diziam. Para solicitar um objeto desejado, por exemplo, uma revista, ela se balançava de um pé para o outro e apontava. Quando lhe ofereceram um objeto, ela o levou até o nariz e aos lábios para examiná-lo. Ashley falava em voz aguda com entonação incomum. Durante a entrevista, usou várias palavras e algumas frases curtas, um pouco automatizadas, mas comunicativas, como quero me limpar ou você tem uma caminhonete? Nos meses que antecederam a avaliação, os pais perceberam que ela estava ficando cada vez mais apática. Uma avaliação médica concluiu que infecções do trato urinário eram a causa mais provável para seus sintomas, mas os antibióticos pareciam deixá-la ainda mais lânguida. Uma avaliação médica mais aprofundada levou a testes genéticos mais minuciosos e Ashley foi diagnosticada com síndrome de Kleefstra.
uma falha genética rara associada a diversos problemas médicos, incluindo deficiência intelectual. Os pais afirmaram que também foram examinados e que o resultado desse exame foi negativo. Os pais queriam saber especificamente se os resultados dos testes genéticos afetavam os diagnósticos anteriores de Ashley e o acesso a novas consultas. Além disso, queriam saber se suas outras 2 filhas deveriam ser testadas para estabelecer o risco de transmissão de genes para autismo, retardo mental e ou síndrome de Kleefstra. Agora, o diagnóstico. Primeiro diagnóstico, deficiência intelectual grave. O segundo diagnóstico, transtorno do espectro autista, com comprometimentos intelectuais e de linguagens concomitantes, associados à síndrome de Kleefstra. Agora vamos para a discussão deste caso. Com relação ao diagnóstico, o teste cognitivo de Ashley e as habilidades adaptativas cotidianas limitadas indicam que ela tem deficiência intelectual nos padrões do DSM-5. Além disso, apresenta sintomas proeminentes dos 2 critérios sintomáticos básicos de transtorno do espectro autista. Primeiro, déficits na comunicação social. 2. Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Ashley também preenche o requisito do TEA do DSM-5, no que se refere a apresentar sintomas no início do período de desenvolvimento e uma história de comprometimento significativo. Um quinto requisito para a TEA é que as perturbações não sejam mais bem explicadas por incapacidade intelectual, o que é uma questão mais complicada no caso de Ashley. Durante vários anos, clínicos e pesquisadores discutiram os limites entre autismo e deficiência intelectual. Conforme o QI diminui, a proporção de crianças e adultos que satisfazem os critérios para autismo aumenta. A maioria dos indivíduos com QI inferior a 30 apresenta TEA, bem como deficiência intelectual. Para que Ashley satisfaça os critérios do DSM-5 tanto para TEA quanto para deficiência intelectual, a presença de déficits e comportamentos específicos associados ao TEA deve ser maior do que seria normalmente observado em pessoas com seu desenvolvimento intelectual geral. Em outras palavras, se seus déficits fossem decorrentes unicamente das capacidades intelectuais limitadas, seria de se esperar que ela lhe apresentasse as habilidades sociais e lúdicas de uma criança típica de 3 a 4 anos de idade. A interação social de Ashley não é nem nunca foi similar a uma criança típica em idade pré-escolar. Ela apresenta expressões faciais limitadas, contato visual fraco e interesse mínimo em seus pares. Em comparação com a sua idade mental, Ashley demonstrava uma restrição significativa tanto em sua gama de interesses quanto em sua compreensão das emoções humanas básicas. Ademais, ela manifesta comportamentos que não são habitualmente observados em qualquer idade. A heterogeneidade do autismo acarretou conflitos significativos. Alguns defendem, por exemplo, que crianças com deficiências intelectuais muito graves deveriam ser excluídas do TEA. Outros sustentam que crianças com maior capacidade intelectual com TEA deveriam ser colocadas em sua própria categoria, como a síndrome de Asperger. Pesquisas não sustentam nenhuma dessas distinções. Por exemplo, estudos indicam que crianças com sintomas autistas e deficiência intelectual grave frequentemente têm irmãos com autismo e capacidades intelectuais mais desenvolvidas. Ainda há muito a se descobrir sobre o TEA, mas o QI não parece ser um fator-chave na distinção. Do ponto de vista pragmático,
O fator crítico é se um diagnóstico do TEA fornece informações que ajudam a guiar o tratamento e a disponibilidade de atendimento. Para Ashley, o diagnóstico de TEA aponta para um maior enfoque em suas habilidades sociais fracas e chama a atenção para diferenças em sua motivação e em sua necessidade de estrutura. O diagnóstico de TEA também destaca a importância de olhar atentamente para suas forças e fraquezas cognitivas. Tudo isso desempenha um papel importante em seus esforços para viver da forma mais independente possível. Os pais de Ashley também estão preocupados com o impacto dos testes genéticos recentes sobre o tratamento dela e sobre o planejamento familiar de suas irmãs. Centenas de genes individuais podem contribuir para a questão neurológica complexa envolvidas no autismo, mas a maioria dos casos de TEA não apresenta uma causa específica. A condição genética de Ashley, síndrome de Clifford, está comprovadamente associada tanto à deficiência mental quanto a sintomas de TEA. Quando uma condição genética, uma condição médica ou um fator ambiental parecem implicados, sua ocorrência é listada. Ela é listada como especificador, mas o diagnóstico de TEA não chega a ser afetado. O conhecimento da causa genética para a deficiência intelectual e para a TEA de Ashley é importante por diversos motivos. Ele faz seus médicos se lembrarem de procurar comorbidades médicas comuns na síndrome de Clifford, tais como problemas cardíacos e renais. Conhecer a causa genética também amplia as fontes de informação ao conectar a família de Ashley com outras famílias que são afetadas por essa síndrome rara. Um aspecto particularmente importante desse novo diagnóstico genético é seu efeito sobre as irmãs de Ashley. Em quase todos os relatos de caso, a síndrome de Clifford ocorreu sem precedentes, ou seja, há uma probabilidade muito baixa de que outro membro da família apresente uma anormalidade na região genética afetada. Em casos raros, um dos pais não afetado apresenta uma translocação ou mosaicismo cromossômico que conduz à síndrome. Mas o fato de que os resultados dos exames nos pais de Ashley tenham sido negativos significa que eles não são portadores genéticos. Embora isso não seja necessariamente válido para situações envolvendo outros transtornos genéticos relacionados ao autismo. Esse diagnóstico genético particular de Ashley provavelmente indica que suas irmãs não correm um risco maior de ter filhos com autismo. Tais informações podem ser reconfortantes e úteis para ela. Resta o fato de que, embora a genética indubitavelmente desempenhe um papel importante no autismo e na deficiência intelectual, a maioria dos casos não pode ser preditada com segurança e que o diagnóstico é estabelecido por meio de observação contínua e longitudinal durante a infância.